Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, lição de número 6, onde nós vamos estar falando a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias. E nós vamos aprender nesta lição maravilhosa que a Bíblia nos ensina, essa história maravilhosa ali com Neemias, né? Quando você está realmente determinado em nome do Senhor, você faz em nome de Jesus. Amém? Então nos acompanhe nesta aula, fique até o final. Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Amém? Vamos lá? Bom, amados, como nós, na semana passada, nós comentamos a respeito da construção do templo feito por Zorobabel, né? Uma vez que ele havia sido interrompido através de uma ação, né, maléfica da parte dos samaritanos, mas pela bondade de Deus, misericórdia de Deus e um avivamento grande que veio sobre a vida de Zorobabel e sobre a vida do sumo sacerdote Josué, houve um avivamento, um despertamento na vida deles, né? E no ano 520, Deus levanta o profeta Ageu. 3 semanas após o profeta Ageu ter profetizado, eles recebem um ânimo, uma injeção de ânimo, e eles voltam à construção, a reconstruir o templo, e no ano 516 eles concluem ali a construção do templo, né, do segundo templo. Hoje nós vamos estar falando a respeito agora da reconstrução dos muros de Jerusalém, uma vez que quando a cidade foi, né, ela foi tomada, ela foi saqueada e lógico que ela foi colocada em ruínas e os seus muros, eles foram também parcialmente destruídos e bem destruídos, né? Daí aí uma coisa que a gente vai notar é que as cidades antigas, aquelas cidades, né, dos tempos bíblicos, todas aquelas cidades, elas normalmente possuíam muros que eram bastante altos, né, bastante largos, porque esses muros eram verdadeiras fortalezas para proteger os habitantes daquele local, proteger os habitantes daquela cidade. Então, por que uma cidade construía um muro? Bom, a construção do muro ele tinha dois significados. Um, porque ele delimitava a área da cidade. E dois, que ele protegia os cidadãos daquela cidade. Então, os muros eram verdadeiras fortalezas. Então, todo o inimigo, todo o exército inimigo, oponente, quando eles vinham para querer guerrear contra aquela cidade, logicamente que primeiro eles tinham que passar pelo muro, né, pelos muros. E daí, então, as cidades faziam seus muros fortificados, né? Os arqueólogos, por exemplo, quando fizeram a descoberta ali da antiga cidade da Babilônia, eles descobriram muros que só a profundidade do muro dava 12 metros de fundura, só do chão para baixo, só a estrutura do chão para baixo dava 12 metros para impedir que alguém cavasse e passasse por baixo do muro, né? E eles eram muros que, segundo eles, de largura dava para passar 2 carros por cima, né? Então, eram verdadeiras fortalezas que eles faziam para proteger as suas cidades. A Bíblia vai mostrar, né, a queda de um muro, onde Deus foi o agente principal para derrubar esse muro, para que o povo ganhasse essa batalha, e está registrado lá no capítulo 6 de Josué,
que vai falar sobre os muros de Jericó, né? Depois de 7 dias, uma ordenança de Deus, 6 dias eles deram volta na cidade, e no 7º dia eles deram 7 voltas, e aí lá no versículo 20, capítulo 6 e versículo 20 de Josué, a Bíblia vai dizer então que o povo grita, né? E aí as muralhas vêm ao chão, e eles ali conseguem penetrar na cidade de Jericó. Eles então vencem aquela cidade, né? Eles tomam a cidade, né, onde Deus derrubou. Primeiro precisou que Deus derrubasse os muros. Ensinamos que a cidade de Jericó, os muros de Jericó eram verdadeiras fortalezas. E se a mão de Deus não fosse ali para primeiro derrubar aquelas muralhas, com certeza eles não conseguiriam ser vitoriosos naquela batalha ali de Jericó, que até hoje, né, existem músicas, poesias, e a igreja canta, né, essa vitória ali sobre Jericó. Mas na lição de hoje nós vamos estar falando a respeito dos muros de Jerusalém, que foram derrubados quando os babilônios, né, invadiram, fizeram o cerco e invadiram Jerusalém, invadiram Judá. Então eles também, além de destruir o templo, né, eles destruíram também uma grande parte da sua muralha. E aí a gente vai ver nessa lição de hoje que existia um homem chamado Neemias, né, que tinha a função de copeiro e trabalhava na corte do rei Artaxerxes. Esse Artaxerxes provavelmente era o Artaxerxes Longímono, né? E alguns historiadores dizem que esse Artaxerxes era filho do Xerxes, né? Aquele Xerxes da história de Esther. Então, mas a Bíblia vai dizer que Neemias, né, ele, após receber a notícia pelo seu irmão, né, quando ele vê as muralhas do templo, o seu irmão vai falar sobre as condições, né, degradantes que estava ali, e os assaltos, o povo que volta e meia era saqueado. Por quê? Porque não havia uma proteção na cidade por conta dos muros. Então, facilmente o povo era hostilizado, as pessoas eram hostilizadas, havia assaltos e tudo mais. Então, aquilo entristeceu muito Neemias, né? Ele ficou muito triste, e em um belo dia, quando ele está lá para servir o rei, o rei percebe a sua tristeza, era evidente, né? Então aí a Bíblia vai dizer que Neemias, né, após aquele momento de tristeza ali servindo o rei percebe aquilo e acaba perguntando para ele o que é que ele tinha. Então ele fala sobre a situação lá de Judá, né? E é onde o rei permite que ele vá e dá a ele um prazo, e em um período ele vai e consegue reconstruir os muros. Mas é isso que nós vamos estar então meditando, né, nesse comentário de hoje, nessa lição de número 6. Vamos lá? Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Texto áureo. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Essa é a verdade prática. E nós temos aqui a leitura diária. Nós temos Salomão desperto constrói o templo, Abraão desperto entregou o dízimo, o despertamento dos samaritanos, um despertamento à meia-noite, um despertamento missionário e o despertamento final. A leitura bíblica em classe, Neemias, capítulo 1, do versículo 1 a 4 e capítulo 2, do versículo 1 a 9. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá,
E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Você observa aqui nessa primeira leitura, né, na leitura básica, de que ali Neemias ele recebe através do seu irmão Anani a informação, né, de como estava a cidade, né, de que havia realmente uma miséria por parte da cidade, né? Também, volta e meia, ela estava sendo atacada, volta e meia, a cidade estava passando por dificuldades, porque ali ela ficava muito exposta e estava vulnerável a salteadores, né? A pessoas que vinham para fazer o mal. E a cidade precisava de muros, né? A cidade precisava de muros para que ela pudesse ficar resguardada. Só que os muros, né, estavam lá destruídos, parcialmente destruídos. Aquilo entristeceu muito a Neemias. E aí a gente vai ver, pelo texto, que Neemias fala a respeito, né, da cidade dos seus pais. Tudo indica que Neemias era da tribo de Judá, né? E ele nasceu, cresceu ali dentro do palácio persa, né? Onde desde cedo ele começou o seu ofício de copeiro, né? Talvez muitas pessoas possam até dizer assim, mas copeiro, mas naquela época ser copeiro era uma função extremamente importante e de muita confiança, né? Um copeiro ganhava muito bem, super bem, tinha que ser da confiança do rei e da rainha. Por quê? Porque a vida do monarca estava praticamente na mão do copeiro. Porque o copeiro ele era o provador do rei. Então, antes do rei comer aquela comida, primeiro o copeiro ia e provava a comida, porque naquela época havia muito essa coisa de envenenamento, né? Eles procuravam envenenar para derrubar reinos. Era uma coisa terrível. O Artaxerxes, ele tinha, né, o Artaxerxes Longínquos, né, que segundo os historiadores,
é o filho do Xerxes lá da rainha Esté, né? Então ele tinha essa confiança, né, em Neemias. Então Neemias tinha um cargo sim de extrema importância perante esse homem, né? E aí a gente vai ver no desenrolar aqui, né, o trabalho, né, o despertamento que Neemias teve quando ele tem essa notícia através do seu irmão, né? A tristeza que invade no seu coração, acredito eu que provocada pelo Senhor justamente para que ele tomasse ali um impulso, uma ação, e você vai ver sempre Deus agindo. É impressionante, queridos, quando a Bíblia diz, lá no Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Então veja que sempre Deus estava na frente, sempre Deus estava ali tomando o primeiro passo, a primeira iniciativa, né? E era Deus avivando, Deus despertando, Deus mostrando a necessidade, né? E ali Deus levantava alguém, dessa vez agora era o Neemias, né? Qual é o objetivo geral desta lição? Mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém, né? Nós já comentamos sobre isso. E os objetivos específicos, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição, apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. O comentário, a introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. E meus irmãos, vejam os irmãos que Deus sempre utiliza, né? Deus, a Bíblia diz que o Senhor, aquele que chama, ele capacita, né? E Deus capacita pessoas para determinadas coisas, para determinadas funções. Como eu falei antes, né? Neemias tinha uma função importante, uma função de extrema confiança do rei, né? Porque ele era o copeiro, né, do rei. E Deus vai o quê? Deus vai despertar Neemias, que tinha muita confiança do rei, né? Que tinha muito crédito perante o rei Artaxerxes. Para quê? Para que, além do rei liberar ele para ir como governador, Neemias havia sido ali, né, promovido a governador de Judá. Ele sai dali como governador, assim como Zorobabel foi governador, né, enviado pela Pérsia para reconstruir o templo. Agora era Neemias que saía, né, com uma carta na mão de governador. E aonde ele passava, os outros governadores e recebiam a carta na mão, né, dele como governador, e o livre acesso, eles tinham que abrir dar livre acesso para que ele pudesse chegar até Jerusalém. E aí, como eu estava falando, a gente vê a ação de Deus, né? O agir de Deus. Por quê? Porque Deus, né, ele prepara as pessoas para determinada coisa. Ora, você vai ver, por exemplo, a jornada, a história e a jornada de Moisés. Como que Deus fez, né? O menino que é colocado em um cesto, um bebê, né, pela sua mãe, que é achado pela filha do faraó nas águas do Nilo, que ali é criado dentro do palácio, que aprende junto com o príncipe, né, que tem todas as regalias de um príncipe, né, que passa a conhecer a ciência e a cultura egípcia, né? Ele se torna um cidadão naturalizado egípcio, né?
E depois, o que vai acontecer? Moisés depois vai tirar o povo do Egito, né, e levar em direção à terra prometida, atravessar o Mar Vermelho, ir para o deserto, né, e entregar na mão de Josué, para que Josué atravessasse o Jordão e assim o povo recebesse ali a sua herança. Então olha só que coisa linda. E aí, no Novo Testamento, você vai ver quem? Você vai ver Paulo. Você vai ver Deus preparando um homem, né, que era fariseu, doutor da lei, poliglota, né, de um conhecimento extraordinário, de um conhecimento, sabe, muito afinado. E aí o que Deus faz? Deus pega esse homem, salva ele e transforma ele em apóstolo dos gentios. Ou seja, o evangelho, ele ultrapassa as barreiras do judaísmo, né? E ele vem para todas as partes do mundo através, né, da obra que Deus fez na vida de um homem que foi o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo. Então veja, queridos, que Deus sempre prepara as pessoas para determinado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos questionando os homens de Deus, aqueles que Deus colocou lá, porque estas pessoas, elas vão responder diante de Deus pelos seus atos, sendo eles bons ou sendo eles maus, mas elas vão responder diante de Deus. Então, só nos cabe orarmos, só nos cabe, né, estarmos submissos às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, era símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias capítulo 1, versículo 3, e nós já comentamos, né? Neemias, angustiado, jejua e ora. Então, nesse momento, Neemias recebe ali um avivamento, né? Um despertamento da parte de Deus. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. Neemias capítulo 2, versículo 1. Então, veja que Neemias fica angustiado quando ele ouve aquilo, né? Quando ele ouve a respeito da sua terra natal, da terra dos seus pais, aonde os seus pais foram sepultados, né? Ele como também um descendente ali da tribo de Judá, né? Agora, vendo uma situação daquela, e ele ali tão próximo ao rei, né? Então, ele vai orar a Deus, né? Ele vai buscar a presença de Deus, e Deus vai, através ali da oração de Neemias, Deus vai responder e Deus vai preparar tudo para que os muros fossem reedificados, fossem levantados novamente. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo, que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Neemias 2:4. Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique." Neemias capítulo 2, versículo 5. Então, naquele momento, Neemias, né,
ele vai buscar a Deus, ele vai orar ao Senhor, e em um daqueles dias onde ele vai lá, está diante do rei para servir o rei vê a tristeza estampada ali no seu rosto, né? E o rei então lhe pergunta o que está acontecendo. Então ele fala, né? Ele relata a respeito da tristeza, né? Que ele estava tão triste por conta do que estava acontecendo lá na cidade dos seus pais, né? A cidade de Jerusalém, os muros estavam derribados, né? O povo estava vivendo em miséria e o povo estava sofrendo com as ameaças dos povos ali vizinhos, né? E estavam ali muito expostos, né? Naquele momento, o rei, então, ouve ali aquela fala de Neemias, então você vai ver que o rei então vai atender, né? Então Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2:8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Além de Neemias, né, receber a autorização do rei Artaxerxes para ele ir à terra dos seus pais, né, para reconstruir os muros, reedificar os muros, o rei ainda lhe dá uma carta, né, e dá a ele também o material para ele trabalhar. Ou seja, quando Neemias chegasse lá, ele ia encontrar só miséria e provavelmente ele não iria encontrar também o que ele precisava, que era de matéria-prima para reedificar os muros. Ele precisava de matéria-prima. Então o rei concede da sua floresta, da floresta real, o rei concede a ele, né, que leve madeira, que leve material, né? Então ele vai ali com aquela carta na mão e ninguém vai impedir. Por quê? Porque Deus estava com ele o tempo inteiro. E a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 12 a 16. Neemias então declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam uma obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Veja que antes de Neemias começar o trabalho, a reconstrução, o que ele faz? Primeiro ele faz um levantamento da situação. E isso, queridos, é necessário em todos os momentos da nossa vida, né? Tudo que nós vamos fazer, a gente primeiro precisa parar, né? Primeiro a gente precisa fazer uma análise, aqui projetar, né? Antes de nós começarmos a executar. Por quê? Porque você não pode fazer as coisas assim loucamente. Você não pode fazer as coisas assim de qualquer maneira. Tudo tem que ser feito com um planejamento. Eu trago um testemunho muito forte do meu segundo pastor presidente que eu tive na minha cidade, né? Quando ele chegou na cidade, um homem muito jovem, e meio assim, chegou meio que no descrédito da igreja local, né? Por quê? Porque o nosso pastor, que era já um homem que estava há 14 anos lá, já era um ancião, um homem já de 80 e poucos anos, 80 anos de idade, né? Se eu não me engano, quando ele foi jubilado e aí esse pastor, ele assume, né? E era, veja, um homem de 80, acho que ele tinha 84 anos, se eu não me engano, 82 a 84 anos, quando ele foi jubilado, e aí assume um homem de 39 anos, um pastor de 39 anos.
Imagine os irmãos, que principalmente aqueles anciãos da igreja, ficava meio assim, né? Um jovem, muito jovem. Será que tem essa experiência? Mas, irmãos, veja que ele é ainda um homem, né, estrategista, e quando ele chegou, irmãos, a igreja tinha 50 anos de fundada, né? Ele chegou no ano do jubileu de ouro da igreja. E a igreja tinha acho que era 1.600 pessoas catalogadas. Uma coisa assim. 1.600 membros catalogados em 50 anos, né? Em 50 anos de fundação. E, irmãos, ele ficou 7 anos na nossa cidade, até que foi ser pastor na capital. E esses 7 anos que ele ficou lá, ele ganhou um número tão grande assim de almas, que em 7 anos a igreja, que ele pegou com 1.600 pessoas catalogadas, ele deixou entre batizados e não batizados, né, membros e pessoas novos convertidos, ele deixou mais de 5.000 pessoas em 7 anos. Então, veja que em 50 anos tinha 1.600, em 7 anos ele triplicou esse número, né? Então, queridos, assim, mas ele era muito estrategista e ainda é um pastor estrategista. Não vou falar o nome dele, mas com certeza aqueles que nos conhecem, né? E com certeza muitos irmãos que estão nesse momento, né? Visualizando este vídeo, sabe de quem eu estou falando, né? A Deus toda a honra e toda a glória, mas Deus faz isso, né? Então Deus nos ensina, irmãos, como é que a gente deve trabalhar, né? Você não vai assumir, os pastores principalmente, não vai assumir uma igreja e querer levar as coisas de qualquer maneira. Primeiro tem que ir para oração, tem que jejuar, tem que buscar a presença de Deus, né? Tem que realmente viver uma vida consagrada ao Senhor e agora pedir a Deus sabedoria, estratégia para crescimento, estratégia para investimento no reino de Deus. E aí Deus vai dar o caminho, Deus vai dizer a direção e o nome do Senhor será glorificado, né? Então, vamos lá. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Vê capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos que encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Então, nessa estratégia dele, né, de dividir em grupos e cada grupo trabalhar praticamente de frente para a sua casa, porque não haveria aquela perca de tempo de deslocamento e tudo mais, né? E lógico que facilitaria bastante ali o trabalho das pessoas, sendo que elas estariam trabalhando próximas às suas casas, né? Então essa foi uma grande estratégia, né, dada por Deus, né, uma iluminação de Deus na vida desse homem, que era um copeiro. Ele não era um engenheiro, ele não era um arquiteto, ele não era um grande construtor, era apenas um copeiro, um homem que estava acostumado a servir a comida do rei, né? Mas que foi agraciado por Deus, foi enchido pelo Espírito Santo do Senhor. Deus deu a ele o espírito de sabedoria para ele poder construir. Por isso, irmãos, é o que a Bíblia está dizendo. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Aquele que chamou também é o mesmo que capacitou. Então, quando Deus chama, pode ir, querido, mas vai contente, vai cantando, vai louvando, vai glorificando a Deus, porque se foi Deus que te mandou, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A tática de Neemias.
A tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Até dentro, na igreja também, nós temos aquelas pessoas que têm uma habilidade para determinada coisa, né? Então, a Bíblia diz que para cada um Deus deu um talento, né? Então, tem pessoas que têm talentos para pregar, tem pessoas que têm talentos para louvar, tem pessoas que têm talentos para ser tantas coisas. Eu, por exemplo, conheço, né, pessoas que trabalham na portaria, meu Deus, e ninguém consegue fazer um trabalho melhor do que o deles, né? Então, assim, a gente fica tão feliz quando a gente vê que Deus realmente chama aquela pessoa, né? E se você, assim, colocar um outro lá naquele lugar, poderá até fazer também, mas enquanto aquela pessoa estiver ali, que foi Deus que levantou ela e colocou ela ali, ela realmente faz um excelente trabalho. E o pastor é aquele homem que tem a visão de Deus, né? O pastor da igreja, né, o dirigente local da igreja, da congregação, ele tem que ter essa visão ampla, né? Ele tem que ter essa visão panorâmica assim da igreja. Ele tem que olhar a igreja e ver realmente aqueles que Deus vai chamando, né, para determinadas funções dentro da sua casa, né? Não adianta você colocar para ensinar uma pessoa que ela não gosta de ensinar, que ela não estuda, que ela não malmente lê a Bíblia, que ela não se esforça para aprender os textos da Bíblia. Como é que você vai botar uma pessoa dessa para ser professor de escola bíblica, né? Como é que você vai botar uma pessoa dessa para ele estar pregando nos cultos se ele não se envolve na palavra, se ele não gosta da palavra, né? Como é que você vai... você vai botar por amizade? A obra de Deus vai sofrer e você vai pagar por isso, né? Porque é daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, você vai colocar na frente aquele que você realmente, Deus mostrou para você que aquela pessoa está sendo qualificada pelo Senhor para fazer aquela obra. Porque até no reino de Deus, Deus também qualifica os seus, né? Ele pode até não ter certos graus de cultura, mas para aquele serviço, né, Deus o capacitou, não haverá ninguém melhor naquele momento, enquanto Deus não colocar outro, é aquele que Deus designou, né? A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8. Então, isso aqui, irmãos, vai ser comentado na lição de número 8, né? Então, a gente não vai estar falando, mas você vai ver agora, mas você vai ver que não foi assim tudo muito fácil, né? Então, Neemias teve também seus grandes desafios, né? Inclusive, até hoje se extrai, né, muitas lições, né, através da história da reedificação dos muros ali por Neemias, porque Neemias também sofreu, né, ali oposições, né, dos samaritanos. Novamente eles aparecem, né, e tudo mais. Então, mas isso será feito, né, a gente vai estar comentando nas outras lições posteriores, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar antes. Se Jesus voltar antes, melhor. Nós vamos direto para a glória e não precisa mais a gente estar comentando sobre esses assuntos. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro.
As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então veja que a lição 8 e a lição de número 9, né, que vai falar justamente da oposição que Neemias também sofreu, né, porque se você for fazer qualquer coisa para o reino de Deus, se prepare para a oposição. Sempre haverá oposição. Jesus sofreu oposição, eu sofro oposição, você tem sofrido, já sofreu ou vai sofrer oposição. O reino de Deus aqui na terra sempre vai estar sofrendo oposição, né? E a gente vai aprender que Neemias também teve as suas oposições lá, mas ele foi vitorioso no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava determinado. O muro foi concluído, Neemias capítulo 6, versículo 15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Apesar de todos os ataques, né, que Neemias teve ali, mas a história de Neemias é diferente da história de Zorobabel, né? Zorobabel, ele começou em primeiro momento, depois ele deu aquela freada de 14 anos e depois retomou novamente através, né, daquela repreensão, e também houve uma injeção de ânimo ali através do profeta Zacarias, mas Ageu também chama a atenção deles ali, e ali ele faz em duas etapas. Mas no caso de Neemias foi diferente. Esse homem, quando ele saiu de lá da corte lá do rei Artaxerxes, ele saiu determinado. E, irmãos, quando você está determinado em nome do Senhor, nada vai parar você, nada vai impedir você, se você estiver determinado em nome do Senhor. Se Deus estiver na sua frente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está na sua frente, irmão, se você está determinado mesmo, né? Você está carregando a bandeira da fé e dizendo, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer, em nome de Jesus, vai ser feito para a glória de Deus. Se não for para a tua glória, se for para a glória de Deus, será feito, será realizado. Pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus. Então o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Neemias 12:30. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, amados. Eles então conseguem edificar os muros e em um tempo recorde, Neemias, irmãos, conseguiu reedificar o muro e colocar as suas portas em menos de 60 dias. Em menos de 60 dias. Veja quantas pessoas estavam envolvidas nessa obra. Eram centenas, milhares de pessoas envolvidas na obra ali da reconstrução do muro, e o povo estava animado porque houve um grande avivamento da parte de Deus. Meu Deus, se nós dermos lugar ao Espírito do Senhor, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele diz, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, ali, na casa de Deus, né? Quando você está realmente cheio de Deus, quando você está com o seu coração voltado para o Senhor, meus irmãos, nada vai impedir, né, com que Deus faça uma grande obra através da sua vida. Ali eles dedicam ao Senhor, eles celebram a Deus. Como diz o Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, né? E é o que eles estão fazendo aqui, ó, apresentando a Deus com cântico, né? Eles estão servindo a Deus, e a Bíblia diz que aqui a alegria era tão grande que de longe se ouvia, né, aquele tão grande som estrondoso da festa de alegria, né, dos judeus, porque os muros estavam reedificados novamente e agora os judeus podiam dizer, né, que eles estavam protegidos, não é? Vamos em frente? Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas o louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Isaías 26:1. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É interessante, queridos, que o muro vai falar a respeito, né, de uma proteção. As pessoas que estão pela parte de dentro do muro, elas estão teoricamente protegidas. E é aí onde a gente vai ver quando a cidade da Nova Jerusalém, né? A Bíblia fala que ela é uma cidade toda cercada de muros, né? E a Bíblia fala sobre a grandeza dos seus muros, a beleza dos seus muros, né? Os seus portões, né? As suas 12 portas. E aí alguém vai perguntar assim, mas se lá na eternidade a gente não vai ter mais inimigo nenhum, se a gente lá não vai ter mais ameaça de nada, para que muro nessa cidade? Por quê? Ou por que a cidade, né? O porquê, né? Sempre tem o porquê. O porquê dessa cidade ser murada? É porque, na verdade, queridos, o muro não... a Bíblia diz que nós não vamos mais sofrer qualquer tipo de ameaças. Entretanto, o muro é para simbolizar proteção. O muro é para simbolizar proteção e limite da cidade. Ou seja, todos que estão ali dentro daqueles limites, né, estão debaixo da proteção de Deus, estão guardados eternamente pelo Senhor. Esse é o simbolismo dos muros da cidade, né? Do contrário, não precisaria, que realmente não precisa, mas ele entra apenas como um símbolo, né, de que nós estamos eternamente protegidos, porque estamos pela parte de dentro dos muros. E era assim que os reinos antigos faziam, né? Eles construíam as suas grandes muralhas para se defender. Então, aqueles que estavam dentro das muralhas, se diziam, né, que estavam protegidos. Quando, por exemplo, a Babilônia foi invadida, né, Ciro, ele desviou uma parte do rio e o que acontece? Eles não precisaram derrubar os muros, né, porque não tinha como derrubar. Uma muralha imponente como aquela era uma verdadeira obra colossal. Eles não tinham como derrubar as muralhas da Babilônia, né? Mas ele usou uma estratégia, né? Ele desviou o curso do rio, uma parte do curso do rio, né? De maneira que ele conseguiu chegar aos portões da cidade e os portões estavam, a história vai dizer que os portões estavam abertos. Então eles conseguiram entrar dentro da cidade assim de uma maneira, entre aspas, bem fácil, né? Mas é porque Deus havia entregado mesmo, né? A Babilônia não ia perder se não tivesse chegado o momento da grande cabeça da estátua, né? Ali de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, ela chegou o seu momento de passar, né?
e ela passou, e agora precisava chegar o reinado dos medos e dos persas, né, que era os braços e aquela parte, né, do abdômen ali da estátua, então do peitoral da estátua. Então era profecia, tinha que se cumprir. Então, quando Deus fala, tem que se cumprir, não adianta, né? Se Deus falou, está falado. Então, o muro representa, né, proteção. Então, as pessoas que estão do lado de dentro do muro estão protegidos. E nós temos, sim, uma muralha que nos protege, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos debaixo, a Bíblia diz que nós estamos debaixo, né, da sombra do Onipotente. A Bíblia diz, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Estamos debaixo da sombra do Onipotente, estamos protegidos, né? E a Bíblia vai dizer também que a nossa salvação, né, ela para nós é como se nós estivéssemos, né, protegidos pelas suas asas, pelas asas do Senhor. Estamos debaixo das asas do Senhor. Então estamos protegidos, nada vai nos atingir em nome do Senhor Jesus. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. O reino de Deus é o reino deste mundo, são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Aquilo que eu já tinha explicado antes, né, a questão de demilitar. Né? Então, ali estava o limite. O muro, ele coloca um limite, né? E ele faz uma divisão entre os que estão dentro e os que estão fora. Então não tem como nós termos essa comunhão, né? Luz e trevas não pode ter comunhão nenhuma, né? Quando a luz chega, as trevas se dissipam, né? As trevas, elas recuam, elas saem, então elas desaparecem, elas somem e a luz ressurge. Se você chegar num ambiente bem escuro, bem escuro, bem escuro, sem luz nenhuma, onde você não consegue enxergar nem a sua mão, e você acender um fósforozinho, né, num salão gigante, lá, né, com 200 metros de distância, alguém vai conseguir ver a luz. Porque a luz e as trevas, elas não se misturam de jeito nenhum, né? O fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. E podemos assim fazer as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3,7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passar a orar. Seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. João capítulo 7 e versículo 38. O muro, ele vai separar, né? O muro, ele vai criar ali um limite entre, é uma fronteira, né? Entre o bem e o mal, vamos dizer assim. Então, nós estamos pela parte de dentro. Nós não podemos ficar em cima do muro, né? Você não pode ficar em cima do muro. Ou você fica na parte de dentro, ou você fica na parte de fora. Você não pode ficar em cima do muro. Então, a Bíblia vai dizer, né, que aqueles que estão verdadeiramente, né,
em Cristo Jesus, esses passaram a se tornar uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Agora você tem uma nova vida em Cristo. Você vive uma nova vida em Cristo. Mas do lado de fora você tem a pecaminosidade. Do lado de fora existe o pecado. Do lado de fora está as trevas. Então nós precisamos estar pela parte de dentro dos muros, aonde reina a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aonde reina a alegria para os nossos corações, aonde há a esperança. Na parte de fora do muro não há esperança. Na parte de fora do muro há condenação. Na parte de fora do muro há tristeza. Na parte de fora do muro há decepção. Mas na parte de dentro do muro há alegria. Na parte de dentro do muro há esperança. Na parte de dentro do muro há segurança. Então que Deus esteja sempre sendo, né, o muro que nos separa das coisas do mundo, né? Que nós estejamos sempre guardados em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima lição.